Graça e paz, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer para vocês aí uma reflexão bíblica da parte de Deus e que Deus possa falar com vocês através dessa reflexão aí. Esse dia eu estava pensando aí como escolher, né, ter decisões corretas aí, pautadas na vontade de Deus, nas coisas que Deus quer para nossas vidas, né? E eu estava lendo e até trouxe esse versículo um tempo atrás, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Vai falar bem assim, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele mostrará o caminho que deve seguir. Então, a palavra de Deus aqui, ela nos fala, né, que é para a gente confiar no Senhor de todo o nosso coração, e não se estribar no nosso entendimento. Nós sabemos que o nosso coração ele é enganoso, né, e ele... Muitas vezes as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles nos enganam. Nossa sabedoria, muitas vezes, ela não é verdade, não está pautada na verdade, né? Tudo que a gente acha que sabe. Então a palavra de Deus diz que confia no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. No versículo 6 ele já vai falar, busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele mostrará o caminho que deve seguir. Então tudo que você vai fazer, sendo uma decisão no teu cotidiano aí, uma decisão grande, em todas as decisões, perguntar para ele, né? Senhor, essa decisão é da tua vontade? O Senhor quer que eu faça isso? Então ele está falando aqui, busque a vontade de Deus. Em tudo que fizer, ele mostrará o caminho que deve seguir. Eu quero ler também outro versículo aqui, que é Provérbios 1, capítulo 7. E como a gente consegue ter esse conhecimento de Deus, assim, conhecimento de saber o que vai buscar, qual caminho, qual situações que eu quero, que Deus quer para minha vida aí. Então a palavra de Deus diz, o temor do Senhor, Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Já dá um norte pra gente aí, mostrando que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então aqui a Bíblia fala muito sobre o temor, e o temor nada mais é o respeito por Deus, né? O respeito de saber que tem um Deus, de saber que existe um Deus que quer que a gente conheça, né? O que Ele quer para nós. Então se você às vezes não teme a Deus, seu tolo, ele não conhece a Deus, então para ele tanto fez, tanto faz, né? Ele não está nem aí para as coisas. Mas nós somos chamados a buscar, a confiar no Senhor. A gente tem que temer o Senhor. E o temor do Senhor, ele é o princípio do conhecimento. Aí Deus vai começar a revelar o seu conhecimento, a sua vontade para nós. Então a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Lá em Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus diz como que a gente busca esse temor, esse conhecimento. A palavra de Deus diz, tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Aqui já temos o norte. A palavra de Deus diz que é a palavra de Deus que é a lâmpada. E aqui eu fico imaginando, né? Assim como se fosse na impressão que nossos pés, eles não vão andar junto, né? Nossos pés, eles vão andar um passo de cada vez. Então a palavra de Deus, ela vai iluminar, como se fosse, quanto mais a gente conhecer a palavra, ela vai iluminar. E quando a gente está andando, a gente no escuro a gente não consegue ver nada. Às vezes tem um precipício ali na frente, você não consegue enxergar, mas a palavra de Deus é a lâmpada. Então cada passo que você der, e o interessante é que cada passo que você dá, você não dá junto, você vai um por um, né? Dá o passo, clareou ali, dá outro passo, clareou, dá outro passo, vai clareando. Então a palavra de Deus, ela fala que lâmpada para nossos pés é a sua palavra, luz para nossos caminhos. Então eu quero deixar mais um versículo aqui, que está em Salmo 37, versículo 23. Quando a gente é dirigido pelo Senhor, as coisas começam a fluir, né? As coisas começam a ter confirmação, que Deus confirma que a gente está no caminho certo. Aqui o Senhor fala em Salmo 37, 23, o Senhor dirige os passos do justo,
Mais uma vez falando que é o Senhor que dirige os passos do justo. Ele se agrada de quem anda em seu caminho. Então fala aqui que é o Senhor. Em outras versões fala que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então ele confirma quando ele está dirigindo, ele confirma os seus passos. E ele se agrada também disso. Então a gente sabe que andar com Deus é uma coisa muito interessante. A gente começa a conhecer Ele e Ele vai nos dirigindo, né? Como diz ali, lâmpada para nossos pés, sua palavra. E aqui em o Salmo 37, versículo 23, diz que o Senhor dirige os passos do justo. E o último salmo que eu quero deixar aqui é o Salmo 25, versículo 12. Que aqui vai dizer também que quem são os que temem o Senhor? É uma pergunta, né? Quem são os que temem? Daí ele já responde, ele lhe mostrará o caminho que deve escolher. Então o salmista falou aqui, quem são os que temem ao Senhor? Uma pergunta. Eu, você, nós tememos ao Senhor. Daí ele já responde, ele mostrará o caminho que deve escolher. Então o Senhor vai mostrar o caminho que a gente deve escolher quando a gente teme a Ele. Então, tema ao Senhor, confia no Senhor e busque sempre a Ele em tudo que você fizer nas decisões. E Ele vai te ajudar e te mostrar o caminho que você deve escolher. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.